nos ama pessoalmente, individualmente, particularmente. Deus nos amou tanto que enviou quem? Enviou um anjo, enviou um profeta, enviou um filósofo, enviou um pregador, enviou uma freira, um padre. Não, Deus enviou o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, portanto, o próprio Deus, porque o Filho unigênito de Deus é o próprio Deus que veio nos salvar. Então Deus veio nos salvar, Deus se encarnou para nos salvar, nos amou tanto que enviou o seu único Filho para nos salvar. Jesus acaba de anunciar a sua paixão. O Filho do homem será erguido numa haste. Ele está falando da cruz. Ele vai morrer, vai ser crucificado e vai morrer. Então esse que ele enviou se sacrificará por amor por cada um de nós. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque amou o mundo, porque nos ama, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a intenção de Deus não é condenar. Jesus não é o condenador, mas Jesus é o Salvador. Porém, se por um lado nós temos esta mensagem reconfortante, não estamos perdidos, nós temos um Salvador, nós temos um Deus que nos ama e que foi capaz de enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós, para se sacrificar por nós. Por outro lado, fica a mensagem exigente. Quem nele crer, terá a vida. Quem não crer, será condenado. Quem nele crer, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então, por outro lado, nós precisamos crer. E aqui está a contrapartida, que a humanidade precisa dar esta resposta a Deus. Crer em Jesus, ter fé em Jesus. Agora vem um problema, porque nós não sabemos direito o que significa ter fé. Nós não entendemos muito bem o que significa crer em Jesus. Para alguns, crer em Jesus significa admitir a sua existência, admitir que Ele veio, que Ele é o Salvador. Mas isso os demônios também fazem, e eu vou provar para vocês que os demônios fazem. E os demônios professam, de certo modo, que Jesus é o Filho de Deus, embora não tenha fé nele. Eles acreditam na existência mais do que nós. Enquanto as pessoas duvidavam da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua mensagem, da revelação, enquanto as pessoas como os fariseus, como os mestres da lei, os sacerdotes, os chefes religiosos, ponham em dúvidas o ministério de Jesus, a sua origem, os demônios não faziam isso. Eles diziam: nós sabemos quem você é o Santo de Deus, e viestes aqui para nos perder, para nos derrotar. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Essas são palavras dos demônios. Enquanto Jesus, ele ia pregando, enquanto Jesus ia realizando o seu projeto salvífico, os demônios ficavam desesperados e revelavam que Jesus era o Filho de Deus, que eles acreditavam na sua existência. Então, só admitir que Jesus é Filho de Deus, que é o Salvador, crer que Ele existe, basta você ser um demônio para você acreditar. Ou basta usar 2 neurônios. Nós temos uma fartura de provas de que Jesus é Deus, de que Jesus ressuscitou. Temos provas. Eu já disse para vocês em outra ocasião, e vou dizer muito na Páscoa, que uma das provas da ressurreição de Jesus é que todos aqueles que viram Jesus ressuscitado, e agora prestem bem atenção, porque tem gente que fica perguntando: será mesmo que Ele ressuscitou?
todos que viram Jesus ressuscitado morreram por causa desta visão, por causa desta pregação, por causa desse testemunho. Nós vimos Jesus ressuscitado, e eles afirmaram isso até a morte. Ninguém morre pela própria mentira. Se fosse mentira, eles iriam fugir na hora da morte. A gente morre pela mentira dos outros, enganados, mas pela própria mentira não. Pela própria mentira não. A gente rasga dinheiro dos outros, mas o nosso a gente não rasga não. Ninguém é tão doido assim a ponto de rasgar dinheiro. E ninguém é tão doido a ponto de admitir ou de dizer que Jesus ressuscitou, sendo uma mentira inventada por si próprio, e morrer por causa disso. Então nós temos uma fartura de provas, e basta a gente pesquisar, basta a gente refletir. Então crer é muito mais do que isso. Crer significa se submeter a Jesus. Crer significa obedecer a Jesus. Quem ouve a minha palavra e põe em prática, esse é meu irmão, minha mãe, meu pai, minha família. Quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, Jesus diz em outra ocasião. Então, ouvir e pôr em prática é a fé unida às obras. Na segunda leitura, São Paulo nos ensina que nós somos salvos pela graça, salvos pela fé. Ninguém mereceu a salvação. Nós éramos mortos, estávamos mortos. Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos. Morto não faz nada, morto não age. Então, nós estávamos mortos, nós não fizemos nada, não tínhamos condições de fazer, condições espirituais. Estávamos mortos por causa das nossas faltas, e Ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que sois salvos. Então nós somos salvos pela graça de Deus. E nós alcançamos essa graça pela fé. Contudo, nós católicos afirmamos que a fé ela se traduz em obras. E a primeira obra é obedecer a Deus. A primeira obra é obedecer, observar os mandamentos de Deus, a doutrina de Cristo. Obra para católico não é entregar sopa para quem está passando fome, somente. Isso é mais uma obra. Mas a primeira obra do católico é obedecer a Deus. Então a fé, ela se traduz em obras. Por isso São Tiago vai dizer que mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É o testemunho. Então, nós precisamos crer em Jesus. Precisamos ter fé em Jesus. E ter fé e crer em Jesus verdadeiramente significa se submeter a Ele. Porque se por um lado Ele é o Salvador, por outro lado nós precisamos abraçar a salvação. E abraçar a salvação é obedecer a Jesus, é confiar, é acreditar, é parar de ficar selecionando o que eu quero crer e o que eu não quero, é parar de ficar selecionando o que me convém e o que não me convém, é parar com essa história de que eu obedeço a alguns mandamentos porque outros não precisam obedecer, é parar com essa história, com essa conversa fiada de que eu sou tão sábio, e até mais do que Deus, que eu posso fazer uma lei para mim, um mandamento para mim, uma Bíblia para mim, uma palavra para mim, porque na prática é isso que muitos fazem, quando dizem, por exemplo, que o único pecado é matar e roubar, o resto não é. Você pode falar mal de todo mundo, você pode fofocar, você pode cobiçar as coisas alheias, ou seja, ter inveja, não tem problema, e por inveja puxar o tapetinho das pessoas, lá no emprego, por exemplo, ou na sociedade, quando começa a falar mal da pessoa, porque tem inveja, tem ciúme do cargo que ela conseguiu, do cargo que ela tem, não tem problema, tudo isso é de boa. O problema é matar e roubar.
Você pode fazer tudo quanto é tipo de sem vergonhagem com a sua família, não tem problema. Eu tenho a minha esposa oficial, eu tenho mais umas duas que eu saio eventualmente, cada uma para cada ocasião, para cada estado do meu espírito, né? Se eu estou mais alegre, eu saio com aquela. Se eu estou mais triste, eu saio com aquela. E a esposa em casa, a trouxa, na verdade não é trouxa, porque quem é fiel não é trouxa, mas quem não é fiel, esse sim é o verdadeiro trouxa, né? Mas na cabeça dele a trouxa fica em casa e eu vou sair com as menininhas, e vice-versa. O trouxa fica em casa e eu vou sair com os rapazinhos. É mais difícil de acontecer, mas acontece também. Porque afinal de contas eu não matei, não roubei, então estou de boa. Vou para o céu, estou salvo. Quem te disse isso? Nós dizemos com muita tranquilidade que Deus é esse que condena. Bom, o Deus rico em misericórdia, como está aqui na segunda leitura. Deus rico em misericórdia, que tem amor, e não é pouco amor, é muito amor. É Ele que diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem se submeter será salvo, submeter na fé. Quem não se submeter será condenado. Está aqui, não é uma interpretação minha, não foram as vozes da minha cabeça, está aqui. Como é que nós temos coragem de rebater o que está aqui tão claro, dizendo: não, isso é mentira, isso não pode ser assim, isso é coisa do passado? E a gente faz isso. Bom, eu tive a infeliz ocasião de encontrar um padre, pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, que disse que a gente não pode evangelizar a todos, que a gente não pode evangelizar, por exemplo, os indígenas, que têm lá a sua religião, né, a sua cultura, que vivem lá no meio do mato, felizes, contentes, às vezes enterrando criancinhas, né? A gente não pode evangelizar essas pessoas, não. Como não podemos evangelizar? Na verdade nós devemos, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então índio é criatura ou não? Indígena, não pode falar índio, né? Indígena, é criatura ou não? É, assim como eu. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 16. E aí vem o padre, o padreco, né? Agora pode falar padreco, e diz: não, vamos evangelizar essa gente, não. Deixa eles quietos lá, deixa eles quietos na sua religião, na sua cultura, nos seus costumes. Porque aonde está escrito, ainda perguntou isso, aonde está escrito que a gente tem que batizar esse povo, evangelizar esse povo? Veja, até padre gosta de às vezes selecionar o que interessa e o que não interessa, segundo as suas ideologias, segundo as suas maluquices. Mas os cristãos às vezes fazem isso, cristãos comuns como nós, nem são grandes teólogos, escritores de livros como esse padre que eu conheci. Cristãos como nós, do dia a dia, assim, na vida do dia a dia, a gente nega a palavra de Deus. Não, está mandando ir à missa ao domingo, mas que Deus é esse que condena alguém que não vai à missa ao domingo? Não. Quem é você para dizer o que ele tem que fazer ou não? Essa que é a pergunta. Quem sou eu para ficar questionando a Deus? As pessoas não se dão conta do que estão fazendo. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. A gente precisa crer. Crer em quê? Em tudo. Absolutamente tudo. Porque se Ele é Deus, Ele acertou em tudo. Agora, se Ele não é Deus, Ele pode ter cometido equívocos, Ele pode ter cometido bobagens,
falado bobagens, como a gente fala também. Eu não preciso crer em tudo que o ser humano fala, mas em tudo que Deus fala, sim, porque é seguro, é certo, é absoluto. Porque se Ele é Deus, e Ele é não só o nosso Salvador, mas o Filho unigênito, e na verdade por isso é o Salvador de todos, e se Ele é Deus, eu preciso me submeter a tudo, sem restrições. Por isso, o que nós precisamos pedir hoje a Deus? Fé. Precisamos ter uma fé convicta, uma fé verdadeira, uma fé total em Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Quando olharmos para a cruz, quando nos colocarmos debaixo desta sombra que hoje nos livra do veneno da serpente, porque lá no deserto, a serpente colocada na haste salvou aqueles que foram mordidos pela serpente do pecado, da murmuração, da incredulidade. Hoje, quando nós olharmos para aquele que está na haste da cruz, colocarmos-nos debaixo de sua sombra, dessa sombra salvadora, vamos pedir a Jesus, nos dê fé, nos dê uma verdadeira fé, para que sejamos capazes de nos submetermos totalmente aos seus mandamentos, à sua doutrina, porque tudo isso que o Senhor falou, que o Senhor ensinou, é pela minha salvação, é por amor a mim. Jesus não ensinou nada para piorar a nossa vida, mas para melhorar. E não só melhorar um pouquinho, mas melhorar até o céu. Ele é o Salvador. Tenhamos fé em Jesus, nos submetamos a Ele com fé, com confiança, com esperança, e nós seremos salvos.